tenho feito uma escolha por assuntos que eu considero muito importantes para a nossa reflexão e principalmente que estejam dentro do contexto que nós estamos vivendo. Tá? Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é um tema que, dos últimos que eu estudei, talvez tenha sido o que me causou mais impacto, porque quando eu estava estudando, preparando, é que eu vi a grandiosidade da espiritualidade. E essa grandiosidade de uma maneira que às vezes a gente não consegue entender o que está por trás dos desígnios do Pai. Mas que Ele precisa de cada um de nós para que tudo isso se realize e aconteça. Então, eu gostaria muito de começar esse bate-papo de hoje dizendo a todos vocês que o tema de hoje ele envolve muito uma tomada de consciência. É um tema que está batendo nas nossas portas há séculos, que está nos provocando todos os dias. A gente talvez não esteja dando a devida atenção, mas o tempo está acabando, tá? Então, a gente não vai ter mais muito para onde correr, a não ser que a gente queira mudar nossas atitudes, nossos pensamentos e nosso modo de ser e de agir. Bom, quando nós falamos Espiritismo e o planeta Terra em transição, a Casa Espírita trabalha muito isso com relação à evolução dos planetas. Quem estuda, quem lê muito, sabe que existem muitas moradas na casa do meu pai. Que para cada estrela que a gente olha no universo, ali você encontra colônias e colônias onde habitam diferentes níveis de espíritos. E a Terra faz parte desse processo. A Terra é mais um desses lugares que vai passar por um processo evolutivo. E, consequentemente, toda vez que acontece uma evolução, não é o planeta que evolui. São os seres que habitam neste planeta que vão acompanhar essa evolução. Então, que a gente possa entender que talvez a gente tenha agora a última oportunidade de estar na Terra e de continuar na Terra de uma outra forma. Ou podemos também ser, de acordo com a nossa evolução, convidados para mundos melhores, ou talvez voltemos para mundos inferiores. Mas na literatura espírita diz que a gente não retrocede. Quando eu digo voltemos, é porque a gente então vai para mundos que estão aquém da Terra. A nossa Terra é um planeta extremamente propício à vida. E a gente às vezes se esquece de dar os devidos valores a tudo aqui a natureza divina nos oferece. Tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre isso aqui. Há mais ou menos 25 anos atrás, em meados de 1999, muitas pessoas ficaram assustadas porque a gente estava chegando no fim dos tempos. Então, muitas religiões propagavam que de 2000 a gente não passaria. Essas religiões são aquelas que a gente chama de tradicionais e literais. O que significam literais? Ao pé da letra. Aquelas que falam, mas não explicam. E aí, para essas religiões, para muitas pessoas que acreditavam, 2000 seria o fim do mundo. Tá? E nós estamos em abril de 2025. Para muitos, para milhares, o mundo realmente acabou em 2001, 99, 2025 e assim por diante. E vai continuar acabando para muitos de nós. Porém, para o Espiritismo Consolador, a gente considera que é o fim de um mundo e não o fim do mundo. É o fim de qual mundo? Esse mundo que nós conhecemos e chamamos de provas e expiações. E nós fazemos parte disso. Estamos aqui expiando nossos erros do passado, estamos aqui expiando todas as nossas mazelas, estamos aqui passando por provas que nós concordamos com elas, que não foram impostas,
Todas as provas elas foram, de certa maneira, combinadas. Eu com os meus atuais familiares, eu com os meus atuais filhos e eu com a minha atual convivência de pessoas. Então, se eu considero Deus um Pai e que todos somos filhos dele, não tem distinção. Tá? Então, nesse momento, o que nós estamos realmente passando é o fim de um mundo. E isso aí está tão latente, tão nas nossas caras, que a gente só não enxerga se a gente realmente, não quer tirar a venda dos olhos. Tá bom? Muito bem. Olha só, quando a gente olha a humanidade que nós estamos, 2025, século 21, a gente vai perceber que nós estamos vivendo um turbilhão de tantas coisas acontecendo em diferentes lugares do mundo, que realmente a gente percebe que há uma ebulição acontecendo, pronto para esse caldeirão virar. Tá? E essas questões todas, eu acredito que cada um de nós aqui esteja passando por algum desses momentos. Uns mais, outros menos, uns saindo, outros entrando. Nós podemos ver a quantidade de tragédias e conflitos no plano físico. Façam uma leitura dos últimos 25 anos, o que aconteceu no planeta Terra. Façam uma leitura dos últimos 5 anos, o que aconteceu no planeta Terra, no Brasil. E façam uma leitura dos últimos 4 meses, o que está acontecendo no mundo. E aí a gente começa a ver que é o mundo como um todo. Qualquer direção a gente encontra hoje tragédias e conflitos. A gente percebe também uma decadência moral enorme na questão espiritual. Olha, avançamos, falamos em inteligência artificial, falamos em drones, falamos em celular, falamos em tantas tecnologias que há 40 anos atrás eram pura ficção científica. Mas no campo da moral, no campo dos valores, no campo da evolução, daquilo que realmente nós não perdemos, a gente tem ido de ladeira abaixo. E aí nós falamos na questão da violência, na questão das drogas e tudo que envolve, hoje o mercado mundial do comércio de drogas, na sexolatria em todas as idades, a questão da corrupção em todos os países, as guerras locais e mundiais e diversas outras questões. A gente pode perceber, por exemplo, aqui dentro, os povos tentando se pacificar, mas a indústria armamentista só alimentando o ódio, só alimentando o mal, só alimentando as guerras. A gente percebe hoje o quanto em torno aí das drogas a gente tem o dinheiro e junto todas as outras questões. A gente vê o quanto nós estamos cada vez mais distantes da lei do amor e da justiça. Eu tenho visto pessoas falar que o melhor que a gente deveria fazer é a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Pessoas defendendo o aborto abertamente. Pessoas defendendo a pena de morte. E aí a gente começa então a voltar aonde? Há quantos séculos atrás? O que é a lei de amor e justiça do Pai? É associado a diversas outras coisas importantes que nós estudamos no Espiritismo. É o livre-arbítrio, é a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Porque hoje vivemos numa sociedade violenta. Porque hoje vivemos numa sociedade que a droga ganha força. Porque vivemos numa sociedade corrupta. E porque não damos conta de ser mais do que isso. O que é para nós hoje justiça? O que é para nós hoje amor? Como é que eu lido com o meu semelhante próximo mais próximo? Como é que eu lido hoje com as dores que estão batendo na minha porta? E como é que eu lido com os meus problemas domésticos? Eu consigo hoje lidar com amor e justiça dentro da minha casa? Nós exercemos isso com os nossos mais próximos.
sabendo que você não é tão próximo assim, porque em vidas passadas você foi minha inimiga feroz, matou, saqueou, roubou, levou meu marido embora, e agora você é minha filha. Eu preciso te amar, te perdoar e fazer de você uma amiga. Só que eu não sei de nada disso, sei. Eu esqueci. E aí você vem como filha, e aí eu dou para você o meu melhor amor. E nós esquecemos disso. Outra questão importante é que a gente vê o quanto crescem os falsos profetas e as religiões que prometem o que não existe. Pessoal, isso é muito sério. E aqui, sem criticar nenhuma religião, porque eu só tenho o direito de falar daquela que eu comungo. Dentro do Espiritismo, temos muitos falsos profetas. Dentro do Espiritismo tem médicos dizendo que recebem mensagens de Jesus Cristo. Tem pessoas dizendo que incorporam Maria de Nazaré. Tem casas espíritas hoje que não tem nada de simplicidade. São ostentações. E tem espíritas hoje que só dizem que são espíritas por conveniência, mas não se mostram espíritas pelo exemplo. Então nós que estamos numa casa espírita e que acreditamos em tudo que essa doutrina maravilhosa nos traz de conhecimento e de transcendência, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que sai das nossas bocas em direção às pessoas. Façam assim, esse é o melhor caminho. Mas e qual é o seu exemplo? Qual é a sua prática? A sua fala condiz com o que você faz? Ah, mas aos olhos dos homens nem sempre eu sou visto. Olha, uma coisa que eu digo muito para mim: essa sala tem 50 encarnados, tem milhares de desencarnados. Foram trazidos para cá nessa noite de hoje diversas entidades necessitadas. Algumas dessas entidades vieram comigo, algumas vão ficar e outras vão comigo. Algumas que vocês trouxeram vão com outros, e algumas que vieram com os outros vão com vocês. Isso tudo é sintonia. E muitas que estão me escutando aqui vão sair comigo hoje e vão ver se o que eu falo é verdade. E aí amanhã ou depois, num trabalho mediúnico, eles se manifestam e dizem assim para mim: hipócrita, eu assisti a tua palestra e você falou aquilo para os outros, mas você não faz aquilo para si. Olha o quanto isso é sério. Porque a gente às vezes quer apenas passar o nosso permisso, quer apenas mostrar uma face que não é a verdade. Então, nesse fim de um mundo, é muito importante a gente pensar nisso. Já basta a máscara que eu tenho do corpo, né, gente? Porque se eu pudesse me despir do corpo e mostrar para vocês o verdadeiro fato, talvez fosse assustador, né? Talvez, espero que nem tanto. Até aqui tudo bem, gente? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Estamos aqui para bater papo e conversar mesmo, tá bom? O Cristo já dizia há muito tempo, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E isso é tão verdade que é só a gente olhar para o universo e ter a certeza que não estamos sozinhos, tá? E aí significa o quê? Que os diferentes planetas e colônias estão sempre em evolução. E agora chegou a vez do grande salto para a Terra, tá? É o nosso momento. Já fomos no mundo primitivo, provas e expiações, e agora seremos o quê? Regeneração. E depois, mundos felizes, tá? Mas é a grande hora, é o momento. A transição terrestre, ela está em curso tem séculos, com a vinda de diversos missionários e espíritos de colônias espirituais mais elevadas. Aí eu vou fazer aqui uma brincadeira de conhecimentos gerais. Quem pode me ajudar com o nome de 5 missionários que passaram pela Terra nos últimos tempos e que deixaram um legado maravilhoso, fantástico de ensinamentos para todos nós? Só 5.
Chico Xavier, Mário Pereira de Calcutá, irmã Dulce, Francisco de Assis, Gandhi, são os mais conhecidos, mas a gente tem muitos que viveram sem marcar presença, mas contribuindo onde eles estão. Vamos pegar só aqui perto de nós, Francisco Campos Xavier, que semana passada fez aniversário. O exemplo de simplicidade, de trabalho e de legado que ele deixou. Tá? Uma coisa importante, esses espíritos que estão vindo nos ajudar são espíritos muito elevados moral e intelectualmente. Esse salto que nós demos recentemente na tecnologia do planeta Terra está muito ligado à vida desses espíritos. Tá? E muitos desses espíritos estão reencarnando na Índia, na África, em países do Oriente Médio. E aí a gente pode entender que lá é onde nós temos grandes cientistas, principalmente de tecnologia. Tá? Quais foram os momentos de aceleração desse processo? Pessoal, o relógio já está provado que ele não vai mais no meio do tempo, tá? Nos últimos tempos, a hora ela está realmente mais acelerada. Então, as 24 horas continuam 24 horas, mas num tempo muito mais acelerado do que a gente imagina. Tanto é que nós não estamos dando conta de fazer o que a gente tem que fazer, em virtude do quanto as coisas estão assim. Quando que essa aceleração aconteceu para valer? Com o advento do Espírito de Verdade, o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, que vem falar do planeta de regeneração. Nenhuma religião anterior tratava disso. Todas as religiões anteriores diziam o quê? O mundo vai acabar. E aí, de repente, alguém vem e diz, não vai acabar. Ele vai se transformar, ele vai se reciclar, mas ele não vai acabar. A gente percebe, nesse momento de aceleração, a necessidade de grandes catástrofes e flagelos. Isso os espíritos já anunciaram. Terremotos, semana passada tivemos um em Mianmar, tivemos um no Haiti, tivemos um na Cidade do México, já tivemos diversos no Oriente Médio, e toda vez que tem esses terremotos, a gente tem uma leva enorme de centenas de milhares de espíritos que são levados de uma vez, porque é assim que daqui para frente vai ser. É de leva, tá? É de quantidade. Os vulcões, tsunamis, lembram de tsunamis lá, que levou mais de 200 mil pessoas, que varreu e não teve processo seletivo, foi todo mundo que precisava resgatar. As guerras, a gente está vivendo um momento de guerras em diversos lugares do mundo. E aqui, uma questão importantíssima, recente, que para muita gente isso aqui até hoje não engoliu, é a Covid-19. Pessoal, hoje nós moramos em cidades cheias, em cidades não organizadas, a gente está ocupando lugares que não deveríamos, e na leitura que eu fiz, de onde surgiu a Covid-19? Não foi na China, não foi de laboratório, foi dos nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos tão nebulosos, tão inferiores, tão negativos, que eles começaram a plasmar insetos, bactérias, vermes, e que eles começaram a nos prejudicar. É o resultado dos nossos pensamentos. E aí a gente começa a entender então o quanto a nossa terra está escura por conta do que nós estamos emanando, tá? Outra questão importante, desencarnações em massa. Uma hora para outra, o tanto de avião começou a cair, navio afundar, milhares de pessoas morrendo em terremoto, aí o que está acontecendo que está morrendo tanta gente de uma vez só? É isso mesmo, é para fazer um processo rápido, porque do mesmo jeito que vai, vem. Quem está indo? Espíritos que não estão preparados para continuar mais na Terra. Para onde que eles estão indo? Para diferentes categorias de outros planetas e colunas. Eu li uma matéria aqui
e aí eu fiquei muito preocupado com isso, desse livro, né? Sobre os nazistas. Os nazistas até hoje não admitem que eles perderam a guerra. E eles estão ainda tão revoltados, tão bravos e querendo vingança a todo custo, que a única maneira que teve para que eles pudessem se afastar da terra e não prejudicar ainda mais a terra, eles foram transformados em ovoides. Sabe o que são ovoides? É quando o espírito ele fica tão inferior, ele fica tão perto do mal, que ele se transforma em larvas, em ovoides. Eles são como que colocados em cápsulas e levados para prisões espirituais. E vão ficar lá até o momento que eles tiverem condições de reencarnar em algum lugar. Tá? Esvaziamento, que é uma coisa que eu achei fantástico também. Para isso acontecer, eles estão esvaziando as regiões abismais da Terra, as chamadas zonas umbralinas, conduzindo espíritos inferiores para outras esferas. Como que nós vamos melhorar o planeta? Melhorando nossos pensamentos. Como é que a gente melhora nossos pensamentos? Melhorando as nossas atitudes. E para isso, a gente precisa ter menos interferência das trevas, do mal. Por que nós estamos vivendo tudo isso que eu falei para vocês anteriormente, em virtude da influência do mal? Esse mal tem que ser retirado daqui. Muita gente diz que as zonas umbralinas estão para cá. Na verdade, as zonas umbralinas estão no interior da Terra. Elas habitam no interior da Terra. E é ali que está sendo o processo de limpeza. Tá? Então, tudo isso, a espiritualidade está trabalhando. Gente, é fantástico, não é? É algo que a gente não tem noção da engenharia espiritual para que o nosso planeta possa ser um planeta de regeneração. E aí, um só objetivo que até hoje a gente não compreendeu e que talvez tenha travado tanto o nosso processo de evolução: a busca da felicidade. O que é felicidade? Quem pode me dizer? Alguém aqui é feliz? É um estado de espírito. Hã? Um estado de espírito. É um estado de espírito. E quando é que o espírito da senhora está feliz? Quando eu estou com a minha família, por exemplo. Hã? Quando eu estou com a minha família. Quando a senhora está com a sua família. Mas para a senhora ser feliz com a sua família, o que a senhora precisa? Talvez a mente humanizada. De quê? Humanizada. Humanizada? Toda família é feliz? Não? Eu acho que para mim felicidade já é eu acordar, poder respirar. Para mim já é felicidade. Se acordar viva, você está feliz? Estou, claro. Deus está me dando uma outra oportunidade, uma outra chance de mudar. Ou mais um dia. Mais um dia. Mesmo porque no final desse dia de hoje você pode ser convidado a voltar para o plano espiritual. Pode? Exatamente, pode. E ninguém sabe, não é? Então, Mas para nós, que ainda somos tão materializados, tão presos, o que é felicidade? Sem gente, vamos ser verdadeiros. O que é ser feliz na fé? a gente falou uma Hilux. Isso, Hilux. Um carro legal, uma viagem, uma casa, o conforto, os bens materiais. É isso, gente. Vamos ser verdadeiros conosco. O que me traz felicidade? É fazer o bem para você? É. Mas para muitos é eu comprar algo. É eu ter algo. Nós ainda confundimos felicidade com o ter. Eu fico feliz se eu ganhar sozinho na Mega Sena. A gente escuta muito isso. Então, esse conceito de felicidade para Deus é o que a senhora falou, é uma questão espiritual. Mas é uma questão, paz, desprendimento terreno e consolidação das virtudes e valores espirituais. O que nós precisamos que aconteça com urgência no planeta Terra é a moral.
Não adianta. A gente olha, você tem pessoas que não têm absolutamente nada material, mas elas lhe passam tantos valores morais. E tem pessoas que são extremamente ricas, mas elas não têm um sentido moral. E outra coisa que você falou, você agradece por ter te dado mais um dia de vida, mas a gente também tem que aprender a agradecer quando chegar a hora da nossa morte e não se revoltar, não é? Porque do mesmo jeito que nós merecemos o dom da vida, na verdade a única certeza é a morte, que não é morte, é a volta para casa. E aí talvez seja um dos nossos ainda grandes problemas. A gente não consegue aceitar a morte, não é? Eu não consigo aceitar a perda de uma pessoa querida. Eu não consigo aceitar que o meu amor foi embora. Eu não consigo aceitar que a minha mãe foi embora. Eu não consigo aceitar que o meu irmão foi embora. Mas eles não foram embora. Eles estão aqui, do meu lado. Mas só pelo fato de eu não ter, de eu não pôr a mão, de eu não tocar, às vezes eu me esqueço disso. Então, gente, vamos começar o trabalho da busca da felicidade. E essa busca da felicidade, entendendo que a gente não vai levar nada, absolutamente nada desse planeta, a não ser uma bagagem moral. Beleza, estamos numa casa espírita, eu sou espírita, estou falando pelo espiritismo, e aí qual é o papel do espiritismo nesse contexto? Pessoal, dizer uma coisa para todos nós, tá? Esse livro me causou um grande mal-estar, e eu recomendo que todos vocês, se possível, leiam. Chama Planeta Terra em Transição, pelo espírito de Ismael, Anjo Ismael. Várias dessas páginas me deram um murro na boca do estômago, me mostrando o quanto eu ainda sou rasteiro, o quanto eu ainda sou pequeno, mas o quanto eu tenho de oportunidades para melhorar. Então, nós espíritas temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar hoje, se possível, agora. Com quem? Com quem está do seu lado, encarnado ou desencarnado. Chegar em casa, na rua, no trabalho, aonde você está. Ah, mas as pessoas vão me criticar. Não importa, o Cristo foi crucificado. Você vai ser apenas humilhado, talvez não vão rir de você. Pouca coisa. Ele foi para a cruz. Então é hora da gente começar a nossa cruzada também. Casas espíritas, a gente precisa evangelizar e fortalecer a caridade. A função primeira da casa espírita não é dar comida. Comida é fácil da gente dar. A primeira função primordial das casas espíritas é trazer o pão da alma, é esclarecer, é a luz, é o conhecimento. Não adianta eu dar o prato de sopa e não dar a palavra. Não adianta eu dar a cesta básica e não dar a moral daquelas pessoas. Então aqui vem uma bronca para nós espíritas. Nos cabe reforçar que Deus está no comando. Quem não acredita nisso vai ter sérios problemas. Não existe nada na sua vida que não esteja sob o comando de Deus. Mas eu nem vejo. Eu não. Ó, tchau. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus prevalecer. Olha a soberba nossa de achar que Deus não existe. Não é? Uma coisa simples. Procure aquilo que o homem não é capaz de criar. Se o homem não foi capaz de criar, quem criou? Tá? Outra coisa muito importante. Não existem mais circos onde a gente vai ser colocado na boca dos leões. O circo hoje é outro.
mas a gente precisa levantar bandeiras de fé, amor e paz. Se no seu ambiente de trabalho tem pessoas que hoje estão em processo de depressão, socorra. Se existe hoje na sua casa pessoas que estão em processo de pensar em suicídio, converse com essas pessoas. Alimente nelas a fé. O suicídio está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina. Tá? Outra coisa, amor. A gente precisa se amar mais. E amar muitas vezes é perceber que ela existe, que você existe, que você existe, que nós existimos. Não é simplesmente chegar aqui, sentar e não olhar para o lado, mas é chegar aqui, sentar e dizer assim, boa noite. Tudo bem? Como vai? Você cumprimenta o brado? Por quê? Você cumprimenta ele? Por quê? Então, cumprimente. Pode ser que ele seja seu irmão, de outra forma, não é? Gente, vamos nos cumprimentar, vamos nos saudar, vamos ser mais amigos, vamos ser mais simpáticos, vamos sorrir mais, vamos dizer mais boa noite, bom dia, obrigado, como vai você, tudo bem? Tem pessoas que estão precisando só de um sorriso, dá um remédio para evitar que ela se mate. E a gente se nega porque eu não mostro os dentes para qualquer um. Que bobagem é essa? Outra coisa, precisamos falar mais de paz. Precisamos levar a paz. A gente precisa falar menos de guerra, precisa falar menos de ódio, precisa falar menos de vingança, precisamos falar menos de rancor e precisamos começar a falar mais de coisas boas. Mas é difícil porque onde eu moro, lá onde eu trabalho, onde eu vivo, nossa, o pessoal é cheio de defeitos. E você? É perfeito? Mas é porque ninguém me entende. E nós entendemos os outros? Quando você quiser um pouquinho de compreensão, leia a oração de São Francisco. É dando e se recebe. É perdoando e se é perdoado. É amando. Outra questão, vamos propagar o bem e evitar fortalecer o mal. Infelizmente os meios de comunicação estão ganhando horrores de dinheiro, fazendo o quê? Fortalecendo o mal. Vamos começar então a propagar o bem. Mas é difícil falar o bem para os outros. Não importa, comece. É bom fofocar, não é? É bom falar mal da vida alheia, não é? É bom ficar apontando o dedo para os outros, não é? Vamos começar a vontade. Vamos começar o trabalho conosco. Comece com você. E a partir de você, seja um vagalume nas trevas dos outros. Outra questão importantíssima e que a gente escuta a gente dizer que a família já não tem sentido. A gente precisa reforçar cada vez mais a estrutura familiar. É dentro de casa que a gente tem as melhores oportunidades dos valores cristãos, porque é dentro de casa que tem os maiores obsessores encarnados e os maiores inimigos. Eu conheço um casal que está ali com uma criança. Vocês acham que aquela criança não tem um vínculo com ele de algum passado? E vocês acham que é apenas um vínculo de amor? Amor é nessa que vocês estão dando para ela. Mas mais do que amor, o que vocês precisam dar para essa criança? Valores. Para que ela possa crescer e fazer a diferença onde ela estiver. Não é? Mas a sociedade não vai aceitar. Não se preocupe com a sociedade é efêmera, ela é passageira, assim como os nossos. Os valores não são passageiros. Olha, espíritas, o que nos cabe? A partir de hoje eu não vou dizer mais que eu sou espírita, não. Então você vai negar o Cristo? Você vai dizer que você não é cristão? Olha aí os leões. Alguns dos ensinamentos que o Cristo colocou ao longo do seu tempo que reforçam o momento presente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
É isso mesmo, gente. Vamos amar uns aos outros, todos nós. E aí, para a gente quebrar um pouquinho esse clima, que talvez a conversa está pesada, né? Porque eu acho que eu peguei pesado hoje comigo mesmo, né? Vamos cumprimentar a gente, vamos quebrar um pouquinho. Boa noite, tudo bem com você? Cumprimentem, pessoal. Cumprimentem as pessoas que estão do seu lado. Peguem na mão. Pessoal, e se estiver muito longe, cumprimente magnetizando as pessoas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, nesse processo, dê o seu melhor. Doe energia através das suas mãos. Tá? Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todos nós temos o que nós precisamos. Nada além do que nos é importante. Se você não tem as coisas que você gostaria de ter, seja feliz com as coisas que a vida te deu. Talvez elas já são mais do que a gente precisa, tá? E se você tem dificuldades e dores, agradeça também, porque elas são necessárias ao nosso nivelamento. Chegará o momento da separação do joio e do trigo. Quem nós somos? Joio ou balança sua consciência e pede para ela dizer para você. Você está mais no vento do joio ou mais no vento do trigo? Ah, mas eu posso morrer joio e renascer trigo? Sim, todos nós. Eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer. Gente, se você não tem a paz do Cristo, se você não tem a paz de Deus, você não terá a paz dos outros. Não adianta. Entendeu? A paz começa com nós. E para terminar, que já está no finalzinho, uma das coisas mais bonitas e que para nós brasileiros é significante. Isso aqui. Vocês sabiam que o Brasil foi escolhido para ser coração do mundo? Pátria do Evangelho. Aqui é onde a doutrina espírita mais encontrou terreno fértil. É onde a gente tem o maior número de casas espíritas. É onde a gente consegue levar adiante, sem perseguição, os valores do Espiritismo. E cabe ao Brasil mostrar ao mundo o quanto nós podemos fazer a diferença. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem passado por muitas turbulências, por muitas dificuldades, mas é isso que vai nos fazer crescer. Então, não nos esqueçamos disso. Cabe a nós brasileiros sermos faróis na vida de milhares de outras pessoas. Cada um aqui presente pode ser uma luz na vida de outras centenas de pessoas. Se nós estamos nessa direção, com certeza a gente está na direção do trigo. Então, pessoal, a mensagem da noite é essa: façamos a diferença. Saiamos daqui hoje com um pouco mais de vontade de superar as nossas barreiras e sermos seres de luz. Todos nós podemos e todos nós temos condições para isso. Ninguém é mais perfeito e ninguém é menos imperfeito. Todos somos iguais diante de Deus. Eu construí a minha perfeição, eu construí a minha imperfeição. Temos nas nossas mãos o caminho que nós queremos. Eu desejo a cada um de vocês que façam as melhores escolhas. Eu quero encontrar cada um de vocês em breve no planeta de regeneração e a gente sentar um dia debaixo de uma árvore, conversar e dizer assim um para o outro: lembra aquele dia que a gente bateu um papo lá no Paulo Estevam há mais ou menos 2000 anos atrás? Entendeu? E aí, para você me reconhecer, eu tomaria essa forma. E para eu te reconhecer, você tomará essa forma. E depois a gente mostra quem nós realmente somos. Sem juros. Tá bom? Um abraço fraterno.
cada um de vocês. Tá? E que possamos sair daqui hoje realmente dispostos a ajudar nesse processo de transição do nosso planeta. Fiquem com Deus. Um abraço.